Desde a pré-história, o ser humano busca novos métodos que otimizem o tempo e o trabalho ao efetuar tarefas diárias para a sobrevivência. E durante a evolução da espécie, foram sendo descobertas técnicas envolvendo conceitos físicos que foram explicados pelas leis da física clássica ao longo do tempo. O conceito de eletricidade foi se desenvolvendo após os primeiros contatos com os processos de eletrização na Grécia Antiga. Então, assim, os conceitos de magnetismo foram sendo criados. Nosso projeto foi desenvolvido a partir das leis da hidrodinâmica e mecânica clássica, iniciadas por Arquimedes e posteriormente melhoradas por Pascal, Stevin, Bernoulli, Maxwell e Newton. O objetivo é desenvolver um protótipo de roda d'água que produz energia elétrica a partir da energia cinética gerada pela queda d'água, envolvendo os cálculos com as potências e a vazão. Usando o poder da água corrente como a principal força para a realização de uma variedade de tarefas, a roda d'água foi usada como inspiração para a realização do nosso projeto. A roda d'água é uma máquina que converte a força do fluxo ou da queda da água em energia que pode ser usada para outras tarefas. São geralmente posicionadas verticalmente, de modo que seu movimento gira um eixo. Então, o eixo transfere sua energia para uma correia de transmissão, para um gerador ou para um sistema de engrenagens que opera um mecanismo para realizar algum tipo de trabalho. Vale destacar que a roda d'água requerem uma fonte de fluxo ou queda de água. Atualmente não são usadas com muita frequência, mas o seu princípio de funcionamento ainda é levado em conta em muitas operações, principalmente em usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas transformam a energia hidráulica em elétrica, aproveitando das forças d'água. Elas variam por altura da queda d'água, vazão, potência instalada, tipos de turbina. As turbinas mais utilizadas atualmente são a turbina Pelton, própria para grandes alturas e baixa vazão, a turbina Kaplan, própria para baixa queda e alta vazão, e a turbina Francis, muito ajustável e entrando em ambientes com características entre as outras duas. No Brasil, a hidrelétrica de Itaipu é um exemplo da turbina Francis, tendo potência instalada de 14.000 MW. As hidrelétricas são responsáveis por produzirem cerca de 70% da energia disponível para consumo no Brasil. Sendo assim, é a principal geradora de energia no país, sendo que 40,5% do potencial hidrelétrico do país está localizado na bacia hidrográfica do Amazonas. Porém, é na bacia do Rio Paraná em que há a maior produção de energia hidráulica pela Itaipu Binacional. A usina binacional de Itaipu, com 1.350 km² de área inundada, é a 7ª maior do Brasil, mas dispõe do melhor índice de aproveitamento da água para produzir energia entre os grandes reservatórios brasileiros. Nela, o índice de produção é de 10,4 MW por km². Após 10 anos de construção, a usina começou a operar e hoje, com 20 turbinas, gera 15% da energia usada no Brasil e 86% no Paraguai. A Itaipu é líder mundial em produção de energia limpa e renovável, tendo produzido mais de 2,6 bilhões de megawatts-hora desde o início de sua operação em 1984. Para calcularmos o tempo em que uma lâmpada de 0 a 4 watts ficaria acesa, utilizamos a vazão para chegarmos no tempo. Como a nossa vazão deu de meio litro por segundo, chegamos no tempo em que a lâmpada ficaria acesa de 2 segundos. Uma característica interessante das rodas d'água é que elas têm geralmente o interior raiado e não maciço, e isso leva em conta o momento de inércia que elas têm, pois quando do mesmo tamanho e mesmo material, uma roda raiada apresenta momento de inércia consideravelmente mais baixo do que a roda maciça, logo precisará de menos força para movê-la, sendo mais eficiente utilizá-la. Concluímos o nosso projeto dizendo que fizemos as projeções para a construção de uma roda d'água que produz pouca potência e que acende uma lâmpada pequena, de 0 a 4 watts. A fim de melhorar os nossos resultados, concluímos que a melhor opção para o tipo de roda a ser utilizado é uma roda raiada, por necessitar de menos força para iniciar sua rotação. A fim de se obter mais potência, a vazão ou a altura da queda da água podem ser alteradas para se obter melhores resultados.